The Shrouds, ou O Senhor dos Mortos, pelo menos é o título que veio para a Mostra de São Paulo. Não sei se vai ser o título mesmo oficial do filme quando ele chegar em circuito, ou o novo filme do David Cronenberg, que foi exibido pela primeira vez na competição lá no Festival de Cannes este ano, em 2024. Esse filme ele chega num momento muito interessante para mim da mostra, né? Justamente um pouco depois, acho que o meu vídeo anterior, não, 2 vídeos atrás que eu soltei aqui no canal, foi o de Ainda Estou Aqui. 2 filmes não tem nada a ver, mas tem algo que acho que é interessante que a gente pode começar por aí. Ainda Estou Aqui, filme brasileiro, super aguardado, fazia muito tempo que um filme brasileiro não tinha tanto hype, justamente porque é um filme que tem grandes chances de algumas indicações, talvez até vitórias no Oscar, porque foi premiado em Veneza e tudo mais. E eu gostei bastante de Ainda Estou Aqui. A minha crítica é uma crítica positiva ao filme, só que eu não amei, eu não achei o melhor filme de todos, e isso frustrou muita gente. Mais do que isso, né? Muita gente veio ofender só porque eu não achei o melhor filme de todos os tempos. Então a gente vive muito esse momento do público e até na crítica em que tudo tem que ser muito homogêneo, tudo tem que ser consenso, tudo tem que ser veredito, essa palavra que eu odeio quando a gente vai falar de crítica, quando a gente vai falar de debate sobre cinema, o veredito do filme. Meu papel não é fazer um veredito sobre o filme, o papel de ninguém deveria ser fazer um veredito sobre o filme, mas todo crítico deveria propor debates e a gente deveria poder conversar e trocar ideia sobre os filmes. Isso é legal porque Ainda Estou Aqui parece que eu era um ponto fora da curva, só que eu gostei, mas não amei o filme, já que todo mundo estava amando, então teoricamente eu estou errado. O que não é verdade, porque tem muitos críticos que também concordam comigo ou não gostaram de outras coisas, enfim. O filme é uma coisa aberta que cada um vai sentir de uma forma diferente. Já O Senhor dos Mortos é um filme que chega de uma forma completamente diferente, que eu acho muito mais interessante. É um filme que tem muita gente que odiou o filme, muitos amigos meus críticos que odiaram o filme, críticos incríveis por sinal. Outros críticos que amaram o filme, e é o meu caso, eu gostei muito de O Senhor dos Mortos, um filme que vai ser bem divisivo até para quem é fã do David Cronenberg. Tem muita gente que ama o último filme dele, que odiou esse daqui, tem pelo menos uns 2 ou 3 amigos da crítica que estão nessa linha. E eu acho interessante porque é um filme que propõe coisas, é um filme que vai a fundo nas suas ideias sem medo de agradar ou não. É um filme até estranho, não estranho no sentido de, é um filme estranho porque é um filme do Cronenberg. Os filmes do Cronenberg muitas vezes são estranhos, praticamente todos os filmes dele são estranhos, o cara é o pai do body horror. Não estou falando estranho no sentido de ter pessoas desfiguradas ou dos fetiches dos personagens e coisas do tipo. Estou falando estranho até dentro da lógica cronenbergiana, digamos assim, porque é um filme monótono de alguma forma, né? Um filme meio moroso em algum sentido, que pode ser muito cansativo para muita gente, pode ser até que muita gente acha que o filme não anda para frente, ou que ele perde o ritmo de alguma forma, ou ele começa a se repetir de alguma forma. E é um filme até bastante simples na maioria das suas abordagens, é um filme muito focado em diálogos mesmo, muito focado até muitas vezes em uma abordagem mais clássica do plano, do contraplano, não tem grandes invencionices com um ou outro momento que ele propõe algo um pouco mais interessante. Então é um filme, parece que estéril de certa forma. O que poderia ser um problema se a gente fechasse o filme em caixas, o que foi um problema para muita gente, foi um problema para muitas pessoas do público que assistiram na Mostra de São Paulo, muitos críticos que eu gosto muito, que não gostaram. Para mim, já eu acho que ele funciona dentro de uma lógica maior. Para mim, O Senhor dos Mortos é uma das melhores críticas recentes a Hollywood, acima de tudo, né? O filme ele vai estar falando sobre muitas coisas, ele consegue articular todas essas coisas muito bem dentro de uma lógica de gênero, de uma lógica do cinema. Eu sou muito crítico à sátira contemporânea, que sempre é muito cínica, é sempre se colocar o diretor num lugar de elevação, eu sou um ser mais inteligente e vou ridicularizar todas essas pessoas. Aqui sim, em alguns momentos até tem um humor mais evidente, mas a sátira que o Cronenberg vai trabalhar aqui é muito dentro de uma lógica de gênero mesmo, né? Ele vai olhar muito, e ele olhou durante grande parte da carreira pro cinema noir, aqui não vai ser tão diferente assim, ele vai adentrar muito essa lógica do cinema noir de conspiração, que era muito comum principalmente ali na década de 50, período de Guerra Fria, então a conspiração comunista, os possíveis espiões comunistas, todo esse lance da paranoia mesmo que era
tomado nos Estados Unidos. E é muito engraçado como ele olha para trás e ele percebe que a gente deu uma volta, ou principalmente os americanos deram uma volta tão grande, por mais que o filme se passe no Canadá, se passe em Toronto, o Cronenberg é canadense, ele está falando muito sobre os Estados Unidos acima de tudo. Ele vai trazer o carro Tesla, por exemplo, assim como mais uma das piadas. Ele vai trazer o áudio acelerado de pessoas mais jovens como mais uma dessas piadas de conflito geracional. Mas acima de tudo ele está olhando para os Estados Unidos, que mais de 70 anos depois está convivendo com o mesmo medo, os mesmos medos, os medos ressignificados, mas muito parecidos. O medo de uma invasão comunista, o medo da China, da Rússia, acima de tudo, né? Então todas essas conspirações que o filme ele meio que parece que ele está levando para algum lugar, ele abre muitas possibilidades, muitos caminhos, mas ele está muito mais brincando com esses comentários que a gente fica até bastante confuso do que tem uma pretensão de fechar aquilo como história fechada, hollywoodiana, como a gente é acostumado a assistir aos montes no cinema de Hollywood. Mas acima de tudo, desde o plano inicial, a gente vê aquele cara observando, né, o personagem do Vincent Cassel, observando a esposa morta por um quadradinho, né, quase como se ela não pudesse observar ele de volta porque ela está morta, a personagem da Diane Kruger, que é uma atriz até que vai interpretar duas personagens aqui nesse filme. Então, esse lance do voyeurismo, dos limites do corpo, que é muito presente do cinema do Cronenberg, mas aqui ele vai além até em algum sentido, né? Então esse fetiche pela morte de alguma forma, esse fetiche pelo corpo, sobretudo feminino, e por observar esse corpo feminino até depois que ele já está inanimado, até depois dele já ter morrido, né? Então o personagem ele vai ter algum tipo vai ficar preso àquilo e vai se usar acima de tudo da tecnologia, né? Essa tecnologia que vai envolver muito da inteligência artificiais. Parece temas muito abertos, mas a gente está, de certa forma, aqui falando sobre Hollywood, sobre os estúdios atualmente, conectando tudo isso, né? Porque a gente pega uma das maiores críticas que a gente tem a essa desregulamentação da inteligência artificial e de como os estúdios estão tentando usar isso para um controle total, para um barateamento de custos e para usar da imagem de atores e atrizes até depois da morte deles, né? Então muitos contratos sendo assinados de forma até ilegal muitas vezes para atores mesmo depois de morrer, os estúdios terem acesso e poder usar e poder recriar eles em inteligência artificial. Então ele vai estar fazendo críticas aqui muito sagazes aos Estados Unidos, vai fazer muitas críticas muito sagazes a como o capitalismo funciona de alguma forma e como, acima de tudo, os estúdios funcionam atualmente, né? Como a inteligência artificial é utilizada por esses estúdios. E é muito legal porque aqui a gente não ri apenas do personagem, a gente acompanha o personagem aqui do Vincent Cassel, que tem um visual que vai lembrar até o Cronenberg, parece que ele está até fazendo uma autossátira em algum sentido, de não entender o tempo de hoje, de entender o tempo de hoje, mas não se conformar com o tempo de hoje. Então a gente acompanha esse personagem que é esse multibilionário, esse cara muito rico, esse cara que é completamente maluco, né? Que tem esse fetiche pela morte, por ver a esposa morta, né? Ele não consegue desapegar, ele tem todo esse lance, ele fica sonhando com aquilo, ele não consegue se desapegar daquilo. Então ele é esse personagem que é bastante detestável, mas ao mesmo tempo ele é um personagem bastante complexo, como boa parte dos personagens aqui do filme. Enfim, acho O Senhor das Mortes uma das melhores sátiras contemporâneas, justamente em como o Cronenberg não nos apega do cinema dele, ele não simplesmente se afasta e faz uma sátira cínica, não, ele adentra, ele até faz autocríticas, ele até se compreende nesse cenário ao fazer essa sátira, e todos esses comentários sobre Hollywood vão surgir muito mais em subtextos. Tudo vai surgir muito mais em um filme que parece muito confuso, mas que adentra essa lógica do noir de conspiração, essa lógica de olhar para o passado e em grande medida perceber que esse passado mudou, mas hoje em dia a gente retornou, pelo menos nos Estados Unidos eles retornaram muito a uma lógica conspiracionista, digamos assim. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Esse é o melhor filme até agora que eu vi na Mostra de São Paulo. Um filme bem divisivo e não tem nada mais legal do que filme divisivo.
Não tem nada mais chato do que filme consenso na maioria das vezes. Um filme que é bom e todo mundo tem que amar, quem não amar está errado. Não, o legal é o debate, o legal é cada um ter a sua experiência. O legal é cada um assistir ao filme para falar o que pensou dele, não como aconteceu aos montes nos comentários de Ainda Estou Aqui, de pessoas que não assistiram ao filme me criticando porque eu não gostei do filme, sendo que elas nem sabem se elas vão gostar mesmo. O legal é isso, o legal é o debate, o legal são esses filmes abertos, esses filmes que propõem, que vão à frente com as suas propostas mais ousadas, para o bem ou para o mal, para o gosto de alguns, para o desgosto de outras. Por hoje é isso aí, corta.